Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vocês que estão se conectando agora conosco pelo canal da Missão Cristã da Coab, pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Já compartilha já esse vídeo. Aproveita já, antes da gente iniciar o nosso culto ao Senhor, já envia para aquele seu amigo, para aquele seu familiar, que você quer compartilhar, quer desejar uma feliz Páscoa com Jesus. Para essa pessoa, já envia já compartilha o link dessa transmissão. Deixa também o seu like aí, porque isso torna o canal mais relevante. E assim nós vamos semeando, lançando a palavra, e para que ela vá bem longe, para que alcance multidões para o Senhor Jesus. Amém? Hoje, culto de Páscoa, nesse domingo, dia 4 de abril de 2021, em meio ao momento onde nós vemos o mundo, não só o país, mas o mundo passar por tantas dificuldades, por tantas lutas, mas ainda nós temos motivo e grande motivo para celebrarmos, para nos alegrarmos. Motivo esse, a ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Hoje pela manhã nós já tivemos um tempo aqui cultuando o Senhor, junto com o pastor Miranda. Nosso culto foi transmitido pelo canal da Missão Cristã. E agora esse segundo tempo de culto também ao Senhor. Amém? A Páscoa é uma celebração da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Na cruz, Jesus ele levou todos os nossos pecados e ele tomou o nosso castigo em nosso lugar. Mas Jesus não permaneceu morto. Glória a Jesus. No terceiro dia ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e agora ele oferece para todos nós a salvação. E todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador têm os seus pecados perdoados, recebem uma vida nova como filhos de Deus e têm a promessa da vida eterna. Maravilhoso, não é? E assim como Deus libertou os israelitas da escravidão lá no Egito, Ele nos liberta também da escravidão do pecado. Então nós não precisamos mais ter medo de nenhum tipo de condenação, porque Jesus morreu no nosso lugar. Agora nós podemos viver para Jesus, aprendendo a cada dia com Ele, aprendendo a fazer a vontade de Deus. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, eu aqui junto com a minha família, junto com o pastor Bauer, com os nossos filhos, o Levi, o Natan. Vamos orar juntos, aí onde você está, ao seu modo, à sua maneira. Se você quiser, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, mas fala com o Pai, fala com o Senhor, porque você tem acesso pelo sangue de Jesus, assim como eu tenho, você também tem. Se você crê, fala com o Pai agora. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse privilégio de sermos teus filhos, de termos recebido a revelação pela graça. O Senhor se revelou a nós, nos mostrou o seu amor tão grande por nós. E nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor aceite o nosso culto, que seja agradável ao Senhor os louvores, que o Senhor, Pai, use a nossa vida, Pai, para alcançar, através da Tua palavra que vai ser ministrada pela boca do pastor Bauer, que o Senhor alcance muitas vidas, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor, Pai, seja na vida de cada um daqueles que estão ouvindo agora, aqueles que vão ouvir ainda essa mensagem em outro dia, em outro horário, mas que, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, as vidas sejam tocadas, que o Teu Espírito Santo, Seu Espírito Santo faça morada na vida de cada um daqueles que ouvem e daqueles que ouvirão essa palavra hoje, Pai. Essa palavra ministrada hoje.
Em nome de Jesus eu peço, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos declarar que Ele é tudo para nós. Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Em João 11, 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê? Aleluia. Se alegre. Se alegre nessa realidade. A realidade da vida eterna. Com Ele. Amém. Sim, Jesus, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sim, Jesus, sim, Senhor, nos leva além, Senhor. Leva todos nós além nessa noite, Senhor. Todos, Pai, todos a ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Abre mais, Senhor, os nossos ouvidos. Abre a nossa mente, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor. Abre a mente de todos nós, adultos, crianças, Senhor, todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra nessa noite. Nos leva além, Senhor. Nos leva a uma experiência mais profunda com o Senhor. Sim, Jesus. Sim, nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Nos rendemos e queremos mais, Senhor, do Teu domínio em nós. O Teu domínio, Jesus. O Senhor é nosso amado. Nosso amado. Nós desejamos, Senhor, colocar diante do Senhor o nosso coração aberto, rendido, derramado, verdadeiramente derramado aos Teus pés, Senhor. Como nessa canção, como nesse louvor que nós declamamos ao Pai. Pai, eu quero Te amar mais, eu quero Te obedecer mais. Eu quero me derramar aos Teus pés. Se derrame aos pés dele também. Onde você está, se derrame aos pés dele. Faça aí do lugar onde você está um lugar de adoração. Releve um altar de adoração, Senhor, onde você está. Faça da sua casa. Eu creio que você já colocou aí os elementos. Hoje nós temos aqui os elementos para a ceia. Ele nos chama para ter uma comunhão com Ele, para cear com Ele. Nós temos aqui os elementos. Que na sua casa você tenha também o seu pãozinho, o seu suco ou o seu vinho, para lembrar daquele dia glorioso onde Ele nos disse: façam isso, sempre façam isso em memória de mim, até a minha volta. Se derrama diante dele, fala: Senhor, eu quero cear com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu Te amo, Senhor. Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor.
te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. A ti, Senhor Jesus, Jesus. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 ao teu nome, Jesus, louvado para sempre o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ah, Jesus maravilhoso, glória a Deus. Noite de ceia. Ceia com o Senhor. Que privilégio. Que privilégio nós temos, amém? Glória a Deus por esse ajuntamento. Mesmo que de forma virtual, nós estamos em espírito e em verdade, adorando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Bauer, vem para cá, meu querido. Glória a Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus. A paz seja com todos. Boa noite.
queridos irmãos da Missão Cristã, Coab, os irmãos também da Missão Cristã aqui, da Avenida Otto Bofarini, Otto Ribeiro, desculpa, que estão nos assistindo. Boa noite a todos. Nós já estamos continuando o nosso dia, nós já começamos hoje o dia com o pastor Miranda aqui, fazendo uma live, um momento de oração no período da manhã, eu, a Rosana e o pastor Miranda. Já fizemos a ceia para o pessoal da missão, e agora à noite vou estar trazendo uma palavra sobre esse dia tão especial, né? Esse dia tão especial que hoje a gente comemora, e a gente realmente com alegria, com muita alegria, que a gente celebra a Páscoa do Senhor. É com muita alegria e com muita gratidão, com muito louvor que nós estamos aqui e agradecemos ao Senhor. Vou pedir para a Rosana só segurar a esteira aqui, só um instantinho. A esteira da bateria aqui do Levi está fazendo um ruído. O baterista, quando desce da bateria, tem que desligar a esteira. Eu queria meditar hoje numa palavra, que é o Salmos 22, 1. Salmo 22, 1. Muito conhecido, é um salmo, ele é conhecido como Salmo do Servo, o nome, Salmo do Servo Fiel, é um salmo davídico, Davi, Salmo do Servo Fiel, ou também Salmo do Justo Sofredor. Entrou aí, Rosana? Deu certo? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Eu vou pedir para a Rosana colocar na NVI, na Nova Versão Internacional. Isso. Hoje nós estamos em família aqui, o Levi e o Natan estão aqui. Eu pedi para eles ficar no culto, porque só nós três, aí a gente fica olhando aqui para as cadeiras, e 4, isso, a Rosana e os dois, e mais eu. Então, você fica, eu falei assim, não, vocês vão ficar lá para dar uma força para o papai, lá ver se aprova a palavra, né? Então talvez eu dê vocês não estranham não, que talvez eu dê uma palavra um pouco mais jovem hoje aqui para eles entenderem também, né? E espero que... Sim? Ah, tem problema, tudo bem, mas eu estou lendo aqui. Então, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Amém. Então eu vou pedir para a Rosana colocar agora uma outra cena lá, e vou pedir para vocês dois que estão aqui, e você que está aí, para você imaginar agora a cena da cruz. Acho que todo mundo deve ter assistido algum filme, ou visto algum momento. Vocês dois já devem ter desenhado a cena da cruz, do Calvário de Jesus. Então eu queria que você agora imaginasse onde você está, a cena da cruz, onde Jesus estava lá, naquele momento, né? Então, nós nunca vamos saber, meninos, o peso total que aqueles pregos, Jesus tinha pregos nas mãos, não tinha? Pregos nas mãos, né? Então, a gente nunca vai saber o peso que aqueles pregos seguravam lá na cruz.
Nunca. Por quê? Tem até uma música que fala assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vocês conhecem, né? Já tocaram. Então, por quê? Por que era pesado? Porque Jesus pagou pelos nossos pecados lá naquela cruz. Certo? Estão acompanhando? Estão acompanhando aí também? Então, o Filho de Deus, ele veio ao nosso mundo de trevas, resplandecendo na escuridão total do nosso estado quebrado. A gente estava quebrado, nós estávamos mortos. Mas mesmo assim, os seus não receberam. O povo recebeu bem Jesus? Recebeu, meninos? Não, né? Então, eles amavam as trevas. O povo gostava das coisas erradas, de pecar. E agora lá, naquele momento da cruz, que Jesus estava lá, que a gente fala Gólgota, né? Golgotá, né, Rosana? Gólgota. Que é aquele momento do Calvário que ele estava lá. As trevas caíram sobre ele de uma vez. Os ombros dele, imagina isso, carregava o pecado que ele jamais conhecera e cometera. Os nossos pecados estavam sobre ele, naquele dia, naquele momento. Então, Jesus, ele nasceu para ser pendurado num terrível madeiro. O que é madeiro? É uma cruz de madeira. Ele nasceu para ir para essa cruz. E por toda a sua vida, toda a vida dele, ele caminhou lado a lado, sabe com o quê? Com a hostilidade. Agora você pode tirar da tela, Rosana, e voltar. Eu vou pedir para você colocar Mateus 2,16. Olha só o que aconteceu com Jesus. Você imagina como ele foi perseguido, como as pessoas foram hostis com ele. Sabe o que é hostis? É aquela ruim, sabe? Maltrataram ele, né? Até a peça que vocês uma vez fizeram, os meninos fizeram uma peça aqui de Páscoa, eles tinham um texto que eles falavam, né? Maltrataram ele, né? Bateram nele. As crianças fizeram uma peça assim uma vez. Então, em Mateus 2,16, a gente vai ver que eles perseguiram ele antes que ele começasse a andar. Antes dele começar a andar, ele já era perseguido, Jesus. Ele era um bebê. Então, em Mateus 2,16 está assim: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, todos os bebês de 2 anos para baixo morreram naquela época, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Por que ele fez isso? Para ver se entre algum daqueles bebês que ele mandou matar, Jesus morria. Então ele era um bebê e ele já estava sendo perseguido. Vocês entendem, percebem o sofrimento dele? Bebê, ele já era perseguido. Então, em Mateus 4:1, olha só outra coisa na vida de Jesus. Ele combateu a guerra das guerras quando enfrentou o diabo no deserto. Vocês estudaram isso? Quando Jesus foi para o deserto, e o diabo foi lá tentar ele, e ofereceu todas as coisas para ele, ele ficou 40 dias lá, jejuando, e aí o diabo apareceu para tentar ele. Então está aqui, Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito
ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não vou me aprofundar, todo mundo conhece a passagem, mas mais uma hostilidade na vida de Jesus. Mais um momento que ele passou. Depois nós temos em Mateus 10, 25, pastora Rosana. Eu falei para os meninos que daqui uns dias eu vou chamar eles de pastor Levi, pastor Natan. Aí o Levi falou assim, pai, mas eu não quero ser pastor. Eu falei assim, pois é, eu também não, eu não queria. Mas Deus, se Deus quiser que você seja pastor, meu filho, é um chamado, Deus te chama. Aí ele ainda brincou comigo, sabe, na porta da igreja ali. Vou te entregar agora, Levi, vou te entregar. Olha lá, está no Facebook e está no YouTube. Vou mandar para o seu canal. Ó, ele falou assim, então Deus fez assim, Levi, você vai ser pastor. Né? Ele imitou Deus ainda. Eu falei assim, mais ou menos isso, mas eu vou te explicar. Então, Deus, Ele chama a gente tem um chamado na nossa vida, que a gente não tem como negar isso. Deus vai arrumando todas as coisas, sabe, ó, todas as coisas, está pegando aqui, Rosana? Está pegando aqui? Abre aqui. Deus vai arrumando todas as coisas, está vendo essa mesa arrumadinha aqui, ó? Foi você que arrumou? Mas você imagina que Deus arrumou essa mesa. Ele colocou tudo aqui, ó. Você vai, depois nós vamos tomar a ceia do Senhor, você vai tomar o vinho, você vai comer o pão, mas olha aqui, Deus prepara, vocês entenderam que Jesus preparou tudo isso para a gente? Não é você, é um chamado de Deus, né? O nosso chamado, meu, pastor Bauer, da pastora Rosana, papai e a mamãe, foi assim, né? Lá na missão cristã da Coab, quando o pastor Miranda sentiu no coração, sem mesmo conhecer aquela obra, mas ele sentiu no coração de abrir aquelas portas. A gente não estava, ele não tinha cogitado da gente estar lá. Não. Ele convidou outras pessoas para estarem lá à frente daquela obra. Em nenhum momento ele falou com a gente, nenhum momento a gente falou assim, eu quero, pastor, eu gosto daquela igreja, eu conheço, eu já fui lá, deixa eu ser pastor, deixa eu quero. Não, a gente não fez isso, embora o coração da gente já começasse aquela igreja, nós temos uma história lá, que bonito, que legal, mas essas pessoas não quiseram, não era o momento delas, elas não sentiram esse chamado de Deus, entendeu? Mas era para a gente. E o pastor chegou e falou assim, olha, sabe quem vai ser pastor lá da Coab? Você e a Rosana. Nós ficamos assim, temerosos no primeiro momento, como assim? E aqui, né? E a gente não esperava. E entendeu, filho? Como que é o chamado de Deus? Não é você que... eu quero ser médico, eu quero, entendeu? É diferente, o chamado de Deus, ele vem através de outras pessoas, de coisas que acontecem, entendeu? Isso é maravilhoso, porque quando Deus te chama, e você vai e obedece, a sua vida é abençoada, você está no caminho de Deus, você está no caminho que Ele quer para você. Quando você pega o caminho errado, que nem Jonas, né? Vocês estudaram Jonas na baleia, na barriga, né? Você viu o que ele sofreu, porque ele não obedeceu a Deus. A aulinha deles. Então é isso. Então esse é o chamado. Mas tem uma outra passagem, que é Mateus 10, 25, que a Rosana já está lá. Enquanto curava os doentes e expelia demônios, os líderes religiosos acusavam de ser Belzebu. Belzebu é um demônio. Esse nome já é feio, né? Então, imagina. Olha, Jesus estava lá curando, fazendo milagre. E
o que aconteceu aqui? Os líderes religiosos, ele está curando isso aí, sabe-se lá se é em nome de Deus, é no nome do diabo que ele está fazendo isso. Acusavam ele. Então Mateus 10, 25 fala assim: basta ao discípulo ser como seu mestre. Ó, Jesus falando para os discípulos: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Isso aqui é Jesus falando, né? É um discurso apostólico de Jesus para a missão, falando da missão dos discípulos, né? Falando da missão dos discípulos. Jesus alertando: olha, vão me perseguir, então vocês se preparem, vocês vão ser perseguidos, como eu, porque eles estão falando isso de mim, que eu sou, né? Eu sou um demônio. Imagina vocês, é a mesma coisa que geralmente a família sofre, né, Rosana, pelo que o pai é, sofre. Se o teu pai for bêbado, você for para a escola, seus amiguinhos vão falar o que para vocês? Seu pai é um bêbado, seu pai é um drogado, o seu pai é ladrão, não é? Então vocês sofrem por ele, pelo seu mestre, seu mestre. Então Jesus aí, você vê como ele sofreu realmente essa hostilidade. Mas ele se fez carne, ele habitou entre os pecadores, e esses, brutalmente, eles agrediram Jesus. Eles agrediram implacavelmente em seus planos, investidas, zombaram de Jesus, né? Até que a carne dele viesse a ceder, lá naquela cruz lá, machucaram ele, feriram ele. Então na cruz, no silêncio, quando ele estava na cruz, ele fez um silêncio, ele ficou em silêncio ali, ó, né? Aí as pessoas ficaram mais hostis quando ele estava naquela cruz, mais hostis, que ele não falava nada, e ele estava lá na cruz assim, padecendo, com dores, né? E aí as pessoas ficaram mais hostis ainda. E aí eu vou pedir para a Rosana colocar em Mateus 27, 45. Mas ele quebrou o seu silêncio, afinal, não com suas próprias palavras, mas com Salmos 22, 1. Em Mateus 27, 45, está assim, e houve trevas sobre toda a terra, naquele momento que ele estava lá na cruz. Do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isso é aramaico, Jesus falou em aramaico, que significa meu Deus, que ele falou, Eli, Eli, meu Deus, por que me abandonaste? Aí muita gente, e quando a gente ouve essa frase, a gente fala, nossa, mas Jesus estava na cruz, falando assim, né? Meu Deus, por que me abandonaste, né? Então, muita gente fica, às vezes pensa assim, né? Nossa, mas Jesus está falando isso? Mas, na verdade, ele estava recitando o Salmo 22, né? Esse Salmo, ele estava falando porque já tinha sido escrito. Davi escreveu o Salmo 22, que é lindo, maravilhoso esse Salmo. Quando Davi estava nas lutas dele, ele começou esse Salmo desse jeito. Então Jesus começa esse Salmo e nós vamos entender depois, né?
o decorrer desse salmo, porque Jesus, quando fala isso, ele sabe o salmo inteiro, mas ele fala isso, ele começa desse jeito, né? Então, com as mãos pregadas lá, os pulmões em colapso, que quando você está numa cruz você não consegue respirar. A morte de cruz é a pior morte que existe. Jesus, ele se apegou a esse salmo, ao Salmo 22. Essas foram as palavras desesperadas de um inocente diante de insultos que o cercavam. Agora o Filho de Deus, sem mácula, estava rendido ali. Aí a gente vai ver no Salmo 22, o 12, Rosana. O 12, olha só o que diz, ó. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. O que era isso? Os escribas, os fariseus, né? Eles estavam ali embaixo, eles queriam ver Jesus sangrar. Eles gritavam lá. Eles eram umas verdadeiras cobras ali, né? E eles perseguiram ele, até acusaram, né, falsamente, até destruir, até deixar ele naquele estado, deixar ele ali na cruz. E em Mateus 12, 14, a gente pode ver que, olha aqui, ó. Então, Mateus 12, 14. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Olha só a conspiração que eles fizeram, né? Enquanto ele sofria o que nunca mereceu, eles zombavam dele. Que nós vamos ver no verso 27, 42, né? Mateus 27, 42. Olha só o que tiveram a coragem de falar para ele a hora que ele estava na cruz. Olha só. Amém? Ó, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem. Falaram isso para ele lá, na hora que ele estava ali. Ué, você salvou todo mundo? Né? E você não pode se salvar? Se Deus gosta de você mesmo, te salve da cruz, né? Então, se cumpriu o que tinha sido anunciado no Salmo 22, 7. Salmo 22, 7. Eles caçoavam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Então, era como se fosse um monte de cão raivoso ali embaixo da cruz, né? A multidão queria que ele morresse, né? E gritavam: seja crucificado. Vocês fizeram essa peça, lembra? Eles falavam isso, o povo falavam isso. E o Pilatos perguntou assim: por quê? Que mal ele fez? Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Os filhos da ira se levantaram com fúria monstruosa, em ódio contra a sua única esperança, como um bando de leões agachados quando vai pegar a sua presa. Mateus 22, 21. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. Não é Mateus 22, 21 esse? Eu acho que eu confundi aqui.
Eu acho que está lá em Salmos mesmo. Mas, Mateus 27 e 28. Olha só o que fizeram com Jesus, meninos. Presta atenção aqui, ó. Estão ligados aí? Estão acompanhando? Tá beleza? Depois vai ter uma pipoquinha aí. Tiraram-lhe as vestes, 27 e 28. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos. Lembra, Levi, que você usou uma coroa de espinhos? Né? Você usou, né? Quando a gente fez a representação da Páscoa, o pai fez uma coroa lá de espinhos para ele usar. E colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Fel é uma bebida muito amarga, muito amarga. Por isso que a gente fala assim, amargo como um fel. Né? E aonde eu parei? Como fel. Mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando a sorte. Vocês estão conseguindo imaginar Jesus assim? Que ele padeceu lá? Então, eles despiram de suas vestes, eles colocaram espinhos em sua cabeça, eles cuspiram no seu rosto inocente, eles pregaram suas mãos e seus pés. Após pendurarem para morrer, sortearam suas vestes, assim como estava escrito no Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sorte pelas minhas vestes. Eles saborearam sua miséria. Eles riam de Jesus, né? Mas eles não sabiam que a face de Jesus logo brilharia como o sol ao meio-dia. Tá? Isso foi na sexta. Até um dos ladrões que estavam pendurados lá, ele estava pagando pelos pecados dele lá também, né? Pendurado por seus próprios pecados, enfrentando seu próprio julgamento, gastou seu último fôlego zombando de Jesus. Ele falou assim: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo, e nós também. E como os escribas, os soldados e a multidão, eles, se não fosse suficiente, os amigos mais próximos de Jesus, os discípulos, eles abandonaram também Jesus. Pedro veemente negou conhecê-lo. A passagem de Pedro está aqui em Mateus 26, 69. 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se, lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada
o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Os outros discípulos também fugiram apavorados. Rosana, é Marcos 14, 43. Então, os discípulos, enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Como ele estava uma multidão armada de espada e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos, o traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Naquele meio, aquele povo gritando e tal, e soldados e espada, né? Todos fugiram, os discípulos fugiram. Jesus estava rendido por todos os lados, mas não apenas isso. Agora ele estava sozinho e humilhado entre os touros, cães e leões. Mas todas as ameaças que cercavam eram um sussurro quando comparadas à ira que ele suportou lá no alto daquela cruz. Ao Senhor agradou moê-lo, Isaías escreve, fazendo enfermar, Isaías, uma enfermidade grande o suficiente para engolir qualquer outra. A hostilidade do seu pai contra milhares de anos de atrocidade, desprezo por Deus, finalmente caiu sobre Jesus. Por nossa causa ele ficou lá naquela cruz. Todo o peso que ele sentiu, toda a agonia, todo o sofrimento que ele sentiu, foi por nossa causa. Nós causamos isso. E os apóstolos, eles orariam ao Pai em breve: verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, os touros, cães e leões que se juntaram, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Amém. Então, antes da fundação do mundo, o terror daquelas horas ali que Jesus passou já estava escrito. Já estava escrito. Cada momento da história conduziu a esse ponto. Da morte do Cordeiro, do assassinato do Cordeiro imaculado, que representa Jesus. E ele sabia que ele deveria sofrer.
mas isso não parecia diminuir os tormentos dele. Como meros seres humanos, nós jamais nós vamos saber a profundidade da agonia que ele passou lá naquela cruz. Sabe como que a gente poderia saber o que ele sentiu lá na cruz? Sabe como? Se ele não tiver, para a gente saber isso, nós teríamos conhecido um pouco de sua dor, se ele não tivesse suportado essa dor lá por nós. Aí você saberia. Se ele não tivesse pagado pelos nossos pecados, você saberia essa dor. Porque hoje você não estaria vivo com Jesus, você estaria morto. Porque seus pecados não teriam sido pagos lá naquela cruz. Então, no Salmo 22, a gente recorda por essa declaração de abandono, mas quando Jesus repetiu para si mesmo o primeiro versículo, né, ele não se esqueceu de como o Salmo terminaria. Ele não se esquece, né? Quando Davi sentia-se totalmente abandonado por Deus, ele ainda podia dizer. Aí, Rosana, você coloca no Salmo 22, 24, e agora eu vou até o 31. Agora eu vou até o final do Salmo. Salmos 22, 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Glória a Deus, glória a Deus. Então o título dessa mensagem aqui, eu resumi aqui, a um povo que ainda não nasceu. Uma mensagem para um povo que ainda não nasceu. Então nós temos dois pensamentos aqui. Realmente, no contexto da palavra, né? Que é um povo que ainda não nasceu. Os que hão de vir ainda, os que vão nascer, né? Nós que renascemos com Jesus, porque os nossos pecados morreram lá naquela cruz junto com Jesus. Amém? Você que está aí ouvindo, medita nisso agora. Seus pecados morreram lá na cruz com Jesus. Ele pagou por eles. Então, ele reviveu, ele ressuscitou. Então, nós estamos vivos. Nós renascemos. Aqui fala dos que ainda vão nascer. Mas um dia, eu nasci de novo. Quando eu aceitei essa palavra, eu nasci novamente. Eu renasci. Então eu vejo essa palavra também no contexto de você renascer.
Então, é uma palavra para os que ainda não nasceram e para os que ainda não renasceram também. Cabe bem. É uma questão de você analisar e pensar aí o que é o renascer, que hoje, com essa mensagem, da ressurreição de Jesus, porque Ele vive, Ele está vivo, você medite se você renasceu com Ele, naquele momento lá. E o que a gente pode analisar é o que a gente não teria sem o novo nascimento. Vou resumir aqui, o que a gente não teria? João 1,11, Rosana. Sem o novo nascimento, nós não teríamos fé salvadora. A nossa fé salvadora, nós não teríamos ela. João 1,11. Mas apenas incredulidade. João 1,11. Veja o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Pode ir. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O 13. Eles não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, se você não renasceu de novo, você não tem essa fé salvadora. Você não tem essa fé salvadora. Romanos 8,1. Sem o novo nascimento, você também, a gente não se justifica. Nós não temos justificação. Nós não somos justificados. Mas nós só temos condenação se a gente não renascer. Em Romanos 8,1, está lá. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão em Cristo Jesus? Vocês dois? Então dá um glória a Deus aí. Mais alto. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Porque se você renasceu, não há condenação para você, porque você está em Cristo. Você, quando Ele ressuscita, Ele está vivo. Você entregou seus pecados, você nasceu, você é um novo homem em Cristo. Você creu nele, não há condenação. Só que se você não nasceu, aí já é outra conversa. Aí você não se justifica e você vai ser condenado. Também, em 1 João 3,9, sem o novo nascimento não seremos filhos de Deus, mas filhos do diabo. Filhos do diabo. Sem renascer, você é filho do diabo. Olha lá, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Olha que lindo. Também sem o novo nascimento não produziremos os frutos do amor pelo Espírito Santo. Romanos 6,20. Mas apenas os frutos da morte. Romanos 6,20. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. 21. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumam fazer, coisas que acabam em morte. Então,
Você não produz frutos, você produz frutos da morte, você peca. Também, sem o novo nascimento, e finalizando aqui, Mateus 25, 41. Sem o novo nascimento, nós não teremos alegria eterna em comunhão com Deus, mas apenas tormento eterno com o diabo e seus anjos. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, isso é aceitar Jesus. Isso é nascer novamente. Quando você não renasceu, essas são é isso que acontece com quem não renasceu, né? Então, aí finalizando, irmãos, João 3:3. Olha aqui, João 3:3. Em verdade, João 3:3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha aqui, as palavras de Jesus, né? Ninguém pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, lá naqueles versos anteriores, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Lá no Salmo 22, 26, novamente, Rosana, só para finalizar com esse salmo maravilhoso, no 22, 26, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Então Jesus, ele suportou o peso do primeiro verso, mas ele não se sentia abandonado. Ele não se sentia. Ele sabia que veria a face do Pai novamente. Ele sabia, quando ele estava ali, que ele ia voltar para o Pai, para Deus, quando ele estava ali na cruz. Então, às vezes a gente vê o sofrimento de Jesus, a vida aqui, a gente, nesse mundo, a gente tem aflição. Nós estamos vivendo um momento de aflição, certo? Nada comparado ao que Jesus, mas nós sabemos que nós vamos ver a face de Deus. Amém? Então ele sabia que ele ia ver o pai dele novamente. Ele ia retornar para o pai. E que ele ia se sentar à direita do pai. Ele está sentado lá hoje, à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, meninos. Amém. E ele foi entronizado como filho. Ele ressuscitou e está entronizado como filho de Deus. Então, quando Jesus ele respirou pela última vez, enquanto clamava o Salmo 22:1, ele sabia que ele consumaria aquele cântico um dia em breve, quando ele disse: está consumado, né? Em João 19:30. Ele estava apenas dando início. Ele consumava a guerra que começara antes da fundação do mundo e encerrava o prefácio do seu reino eterno. Amém? Então,
na verdade, olha que lindo, tudo que a gente vê na história de Jesus, tudo que a gente vê na Bíblia, é só um prefácio. Você sabe o que é um prefácio? Sabe o começo do livro? Não tem ali o começo falando sobre o livro, assim, esse livro vai ser isso, vai ser aquilo, tal. Ali as primeiras páginas. Tudo isso foi só um prefácio, porque o melhor ainda está por vir. É o novo reino de Jesus. Ele nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele vai voltar para nos buscar. Então, o que Jesus realizou, irmãos, o que Jesus realizou é e sempre será anunciado. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Sempre será anunciado pelos que ainda virão. Os que ainda virão vão. A gente vai sempre anunciar essa palavra de vida para os que ainda virão. Pelo que Ele foi, pelo que Ele fez por nós. Amém? Glória a Deus. Que você reflita nessa palavra e que você nesse dia renasça. Eu queria estar orando aqui antes de eu finalizar e a gente passar para a ceia. Os meninos, eu quero que os meninos venham aqui para a gente estar se servindo, vocês ceiar com a gente. Pode abrir a câmera no louvor, Rosana. E eu quero orar com vocês enquanto a gente toma a ceia do Senhor. Vamos fazer um cântico também. Vem aqui, meninos. Pode vir, vem aqui. A mamãe vai nos servir. Não, melhor, eu vou servir e eu sirvo e você pega o microfone e eu vou tocar a música. Aqui a gente combinou nada, então tem que pensar rápido aqui que vai fazer, porque é 4 mãos aqui, tem que ser polivalente. Hoje de manhã o pastor Miranda falou assim, pastor Bauer, não dá para você pegar a ceia, tomar a ceia e tocar. Eu tomei a ceia e toquei. Tem um jeitinho aqui, mas Deus também é bom, Deus nos entende. Entende, ele que nos fez, Ele entende a nossa mente, né? Os meninos estão ali, vem, Natan, vem para a gente cear junto, e você na sua casa, se você separou, eu creio que você separou, se não dá tempo, corre lá, pega, vamos consagrar esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Essa simbologia do corpo e o sangue de Jesus. Então você pegue aí um pedaço de pão, como o Senhor Jesus fez naquele dia onde Ele pegou o pão, partiu o pão, partiu e deu um pedaço para cada um dos discípulos e chamou eles para cear com Ele. E assim Ele pegou também e compartilhou do cálice dele. Esse é seu, pastor Bauer. Glória a Deus. Obrigada, filho. Recebeu, mamãe. A gente aprende com Jesus, cada um servindo o outro, não é? Um irmão servindo o outro. Jesus é o nosso exemplo. Ele nos serviu. Aqui, Levi, vem cá, filho. Vem aqui. Não, vem cá. Vem para a ceia. Já quer ir para a bateria? Vem cá, vamos ceiar juntos. Você serve ele, filho? Um irmão servindo o outro. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. O Senhor nos chama para cear com Ele. Assim Ele pegou
partiu e disse para os discípulos: este é o meu corpo, que é dado por amor de vocês, porque eu amo vocês. E ele diz para eles: comam, vocês têm que comer, vocês têm que cear comigo, fazer parte dessa aliança comigo. Eu faço uma aliança com vocês. Onde você está, pegue o seu pão. Consagramos esses elementos para esse momento tão especial que nós lembramos. Trazemos à memória o que o Senhor fez por nós, por amor de nós. Amém? Pode comer. Amém, Jesus. E assim ele pegou também o cálice e compartilhou com eles e disse: esse cálice representa o meu sangue, que é dado por amor de vocês. Bebam, façam isso sempre em memória de mim. Amém? Pode beber. Tá forte o seu vinho? Ah, ele tá com uma afta. Amém. Glória a Deus. Se você tiver aí, como você está ajoelhando, ou da maneira como você quiser, que você se coloque aí diante de como você está. Vem aqui, meninos, e vamos orar e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui em família, tomando a ceia do Senhor. Tudo isso é possível, meninos, sabe por quê? Porque Jesus pagou lá na cruz. A partir do momento que Ele pagou os nossos pecados lá na cruz, como cordeiro, a gente não precisa mais fazer o sacrifício, entendeu? Do cordeiro, porque Ele foi oferecido como cordeiro. A partir de então, a gente celebra a ceia do Senhor, como Ele celebrou na noite anterior. Ele celebrou a Páscoa, os discípulos. Ele fez isso aqui. É por isso que a gente faz isso aqui. É uma representação, né, do que o Jesus fez lá atrás. E por conta disso é que nós podemos fazer isso aqui. Entendeu? Entenderam isso? Então, glória a Deus. Que bom que nós podemos fazer isso. E você que está aí na sua casa, com a sua família, onde quer que você esteja, dê um glória a Deus, agradeça, porque Ele tem muito para nós ainda, né? Ele instaurou um novo reino, Ele vive, Ele vai voltar para nos buscar, e graças a Ele, glorificado seja o nome do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por nós podermos estar aqui, te louvando, te agradecendo em família. Que essa bênção se estenda, Senhor, para todos os lares, para todos aqueles, Pai, que nesse momento estão assistindo essa live, os que vão assistir, Senhor. Pai, que o Seu Santo Espírito visite, Senhor, que o Senhor coloque a mão sobre a vida das famílias, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe todas as nações, Senhor. Pai, que o Senhor seja anunciado, Senhor, através das nossas bocas, através da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós possamos todos os dias, Pai, lembrar do que o Senhor fez e o Senhor pagou por nós lá naquela cruz, Senhor. Então, Senhor, vá
vá visitando, Senhor, as casas, Senhor, vá visitando as famílias, renova, e que você que está aí possa renascer mais uma vez, que você possa renascer com Cristo. Todos os dias nós temos que renascer em Cristo, todos os dias você tem que lembrar, nós temos que nos lembrar o que Ele passou lá naquela cruz e o que Ele fez por nós, todos os dias, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Amém, queridos. Aleluia. Isso aí. Quer Aprenderam? tocar agora? Aprenderam bastante? Quer tocar música? Quer tocar. Então nós vamos fazer Vamos esse louvor. louvar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar junto então, né? Vamos louvar juntos. Amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Obedeça a Ele. E ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje, mesmo hoje, tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh Jesus maravilhoso, que hoje nos convida a termos comunhão com Ele, nos oferece essa aliança. Ah, Jesus maravilhoso. Oh Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Somos tão gratos, Senhor, tão gratos por tudo que o Senhor fez. Amém, queridos? Gratidão, motivo para a gente celebrar, motivos para a gente se alegrar. Amém. Não é? Amém, glória a Deus. Como diz o pastor Miranda, todo culto, para ser culto, tem que ter louvor, a palavra e o momento dos dízimos e das ofertas. Amém. Se você está com o seu dízimo aí na mão, você segure ele, nós vamos orar agora, e eu vou colocar também ali na live para você que quer depositar, a gente vai colocar a conta da missão. Mesmo você que é daí da congregação da Coab, você fique à vontade, né, para depositar isso, porque aqui e lá nós somos juntos nesse momento, né? Somos uma igreja, e então nesse momento você fique à vontade, e eu vou estar orando por esses dízimos, pelas ofertas, a obra, essa contribuição dos irmãos, graças a Deus, a nossa igreja é abençoada,
muito abençoada e abençoadora. Hoje aqui nós estamos com as cestas básicas que são ofertadas pelas células. Glória a Deus. Deus abençoe cada líder de célula da Missão Cristã, né? Nós temos aqui cerca de 30 cestas, né, Rosana? E essas cestas ajudam muito, 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 principalmente nesse momento. Então nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor Pai querido, nós te agradecemos pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, grandemente o celeiro de cada um, Senhor. Que nada falte, muito pelo contrário, que seja próspero a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai abençoando, Senhor, cada lar e cada dizimista, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então é isso, algum recado, pastora Rosana? Então nós vamos para o encerramento. Eu vou pedir para a Rosana dar uma palavra para fazer o encerramento. E quero avisar os irmãos que hoje mesmo a gente poderia ter feito o culto já, né? Foi liberado, mas como estava em cima da hora, também nós não ia ficar muito em cima para avisar todo mundo. Mas eu creio que a partir da semana que vem os cultos vão voltar já, né? Com um efetivo menor, mas como a gente estava fazendo lá na Coab e aqui também, né? Mas a gente avisa os irmãos, nós vamos dar o recado, mas já está praticamente, eu acredito que nós poderemos voltar, e é isso. Até é bom, eu queria esclarecer, porque já me perguntaram por que a gente não está gravando lá. É porque, por enquanto, nós não temos ainda lá os equipamentos necessários, adequados para a gente fazer a transmissão do culto ao vivo. A gente está precisando dos equipamentos lá ainda, de uma câmera. É tudo no tempo certo. Irmão que quiser fazer uma doação de uma câmera lá para a missão da Coab, fica à vontade, vai ser uma bênção mesmo. Tá? Amém. Amém. Nós temos feito aqui, porque o culto aqui tem sido transmitido pela manhã, então ficamos com o período da noite livre. Então deu tudo certo para a gente continuar a nossa comunicação com vocês, mas a gente coloca em contato, né, sobre o culto presencial voltando. Com certeza a gente vai estar comunicando os irmãos, amém, queridos? E para a gente poder estar junto, guardando todos os protocolos, cumprindo dentro da lei, tudo certinho, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos permitiu, um tempo exclusivo para te cultuar. Nós queremos permanecer, Senhor, diante da tua presença, todos os dias, todos os minutos dessa semana que se inicia. E, Pai, debaixo da tua proteção, debaixo da tua direção, que o teu Espírito Santo nos direcione durante todos os dias dessa semana que se inicia. Abençoa, Pai, a vida dos meus queridos, dos meus irmãos, daqueles amigos queridos que estão nos acompanhando. Seja com eles, Pai, que o teu Espírito Santo esteja sendo como o Senhor tem sido conosco. Amém. Nosso auxílio, nosso consolador. O Senhor tem nos animado. O Senhor Amém. tem levantado a nossa cabeça, Senhor. Amém. O Senhor tem nos feito mais do que vencedores, mesmo diante de situações difíceis, Sim, Pai. sim. Mesmo no momento de lutos, o Senhor tem nos dado alegria sobrenatural que só o teu Amém, Espírito Jesus. Santo nos dá. Nós te louvamos, te agradecemos por isso, agradecemos por esse tempo. Amém. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta que é a internet. Sim, Senhor. Obrigado por esse Agradecemos. canal e obrigado pela vida, Pai, de cada um. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. O amor do Pai, o amor de Deus seja com vocês. E a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Um beijo no seu coração. E recadinho, terça-feira tem um estudo bíblico transmitido pelo canal da Missão Cristã. Estudo bíblico com o pastor Miranda e um tempo de oração também. Na sexta-feira também tem o culto
transmitido pelo canal da Missão Cristã, às 8 horas. Então, vai ao ar às 8 horas. Na terça, às 7h30. Na sexta, às 8. E no domingo, a hora sagrada, às 7h30, aquele tempo de oração, 1 hora ali de oração junto com os nossos pastores. E às 9h30, o culto aqui da Missão Cristã da Coab. E às 7 horas, o culto da Missão Cristã da Coab. Amém? Deus abençoe sua semana. Feliz Páscoa com Jesus, sempre.